E aí galera, Little Tom voltando a falar de anos 90, olha aí que novidade. Você tá no Little Tom Nerd, o canal que fala principalmente de quadrinhos, mas não apenas disso. Hoje falando por que eu quero, mas não devo comprar o encadernado do Superboy dos anos 90 que está saindo aí pela dona Panini. Eu não estou dizendo que não vou comprar, estou dizendo que não devo comprar. E agora eu vou explanar um pouquinho o porquê. Não que eu dê satisfação a ninguém disso, né? Ninguém manda no meu dinheiro. Só meus credores. Mas é um assunto que pra mim é importante, né? Como um amante aí dos anos 90, né? Que foi ali a minha adolescência. Um período que eu vivi, assim, com força os quadrinhos, né? Foi a primeira vez na vida que eu pude colecionar, assim, de uma forma mais, digamos que a sério, né? Não que tenha virado um trabalho, nada disso. Mas eu levava a sério a minha coleçãozinha, né? Então, tudo começa com a morte do Super, né? E depois com o retorninho do Super. Quando eu vi falar o retorno do Super a primeira vez, foi em revistas de videogame, na verdade. Né? A revista de videogame contava a respeito, né, do que estava acontecendo lá fora, que por causa desse evento ia sair um jogo, né, chamado A Morte e o Retorno do Super. E eu resolvi comprar, influenciado por isso, eu creio, né? E o primeiro número que eu vi foi esse. Quando eu olhei a revista, o primeiro personagem que eu achei massa assim mesmo de todos, o melhor foi o Erradicador. Talvez por ser o mais parecido, né, fisicamente. Mas assim que eu pego essa revista aqui, que eu abro, e na primeira página da história tá esse personagem aqui, pronto. Eu me apaixonei pelo personagem. Eu na época, né, baixinho, melhor de saúde, né, tava mais fortinho. E aí eu digo, porra, massa demais esse personagem aqui. Eu tinha o que na época? 94, se não me engano. Isso, novembro de 94. Eu tinha 13 aninhos, cara. Então você tinha Cavaleiro do Zodíaco na TV e Retorno do Superman nas bancas. Então eu fiquei naquela, porra, eu queria ser esse cara. Então fiquei fã imediatamente, né, do Superboy. E aí quando eu fiquei sabendo aqui, né, no final dessa mesma edição, que teria as revistas em banca, né, que ia sair o Superboy e Superman, eu digo, pronto, agora eu preciso comprar isso. Eu preciso saber como continua a história. E depois eu fui atrás de saber também os antes, né, que eu ainda não sabia. Então foi uma coisa que até me lembro que a galera perguntou, já, mas eu posso começar a ler de tal canto, ou preciso ler alguma coisa primeiro? Você só precisa saber ler, meu amigo. A primeira coisa que eu li de Superman mesmo, assim, a sério, foi isso aqui. E aí depois eu corri atrás dos antigos, né, das coisas que aconteceram antes. Então, beleza. Superboy em revistinha de aço. Isso aqui, hoje em dia tá super apagado, mas na época brilhava, né? Tinha como se fossem uns confeitos coloridos assim. E aí começa com essa história aqui, aonde você vê o Superboy fugindo desses personagens aqui que são do projeto Cadmus, né? Que dia desse eu mostrei o projeto lá, né? No encadernado dos Novos Deuses. Aonde o Superboy vai desistir da ideia de ser realmente o Superman, né? Porque o original voltou. E ele precisa de um nome e ele vira o Superboy. E aí, beleza. Essa foi a primeira história. E aí a gente entra nessa daqui, que é a edição número 1, né, do Superboy. De verdade lá fora. Né, como sempre, tem as referências aqui no canto, você tem SB01 1994. Né, então era um material super novo que a Abril estava publicando. Normalmente a Abril pulava assim, dependendo entre Marvel e DC. Da Marvel era 4 anos de diferença, né, e da DC eram 2 anos. Então isso aqui, no ano que saiu lá, eles publicaram aqui. 94 ainda, dezembro de 94. Então foi com poucos meses de diferença, né? Já que eles tinham acertado o Super-Homem, né? Que tinha ficado desordenado, porque eles publicaram a morte no Brasil na época em que saiu lá fora. Ficou embaralhado, ficou bagunçado. E aí eles resolveram publicar por aqui, tinham que jogar muitas histórias. Então, quem quisesse acompanhar isso aqui direito, você ia ler não só o Super-Homem, né? Aqui no retorno, mas você ia ler talvez a mensal dele, e também a mensal do Superboy. E elas saíam a cada 15 dias mais ou menos. Então tinha Superboy, ó, e tinha Super-Homem no mesmo mês. Então eu comprava as duas. E por que eu trago elas aqui assim, ó? Super-Homem, Superboy, Super-Homem, Superboy. Por quê? Esse é um dos problemas que eu acho nessa edição encadernada atual do Superboy. É que naquele tempo estava acontecendo muita coisa. Eles estavam entrelaçando muitos acontecimentos. E se você quisesse acompanhar tudo, quem está sofrendo hoje em dia com tie-ins, né? Aí que quer comprar tudo, a gente também já tinha esse mecanismo aí de venda nos anos 90. Né? Então, depois da morte do Super-Homem aqui,
eu gosto de ler as coisas cronologicamente, né? Então, além disso, você tinha também nas bancas a revista Liga da Justiça e Batman, né? E como foi publicado aqui no Brasil, é a ordem de ler, né? Então aqui você tinha histórias da Liga da Justiça que contava com o Super na época. Isso aqui é logo após a morte do Super-Homem. Esses eventos aqui. Que é quando se descobre que um personagem lá, que estava na história, o Bloodwind, na verdade não era o Bloodwind, era o Ajax, né? Aqui ainda chamado de Ajax. Hoje em dia o Caçador de Marte, né? Sim, os números finais da Liga do Dan Jurgens, né? Ó, que também saiu na época, né? Em que tinha o Super na Liga. Então você tinha a Liga do Super-Homem e tinha o Batman na mesma revista. E eu comprei alguns números, né? Aleatórios, assim, só os números que me interessavam. Eu lia, né, graças a empréstimos de amigos. Né? Aí tem uma ou outra de Batman, Liga da Justiça e Batman que eu tenho. Essa daqui, por exemplo, eu gosto. Essa é a primeira coisa que você deve ler logo após o retorno, né? A primeira coisa de Super. Também, revista de aço, vermelhinha e tal. Eu tinha comprado primeiro essa. Mas aí depois eu achei legal comprar essa também. Capa belíssima aqui do Cary Gamble. Pena que ele não estava desenhando mais nessa época. Então você tem aqui o retorninho do Super e tal, ainda no desenho do Tom Grumet, né? Que eu sempre chamei de Tom Grumet, mas a galera na internet aí chama Grumet. E aí depois, beleza, Superboy. E aí começa esse negócio. Uma história aqui na Superboy, lá no finalzinho, ela continua ainda as coisas do Super-Homem. Né? Vou chamar aqui de Super-Homem, o Superman vou alternar, porque antigamente era Super-Homem, né? Que é uma capa da época, né? Do retorno. Então, o Super passa pela revista do Superboy diversas vezes. Como eu disse, os eventos ficam bastante entrelaçados. E até aqui, ainda vai lá, porque eu queria ler as histórias dos dois. Eu queria ler as do Super, eu queria ler as do Superboy. Então, pra mim, estava tudo ok, né? Como eles disseram aqui, duas revistas, um universo, né? Os personagens de aço, né? Ó, o aço também continuou vivo. O Erradicador continuou vivo, né? O Erradicador termina essa história aqui meio que desaparecendo, né? O Super-Homem não sabe mais onde é que ele tá. E aí, beleza, a gente continua, né? Passa pro Superboy número 2. Assim como era a número 2 americana, tá aqui, ó, SB02, 94. E aí na revista do Superboy, além dele de Super-Homem, passam a aparecer outras coisas, ó. Aí tem uma consequência que ainda da época lá das histórias do Super-Homem, que a Cat Grant perdeu o filho dela. E aí você tem outra história do Super também aqui no final. O Super encontra os desafiadores do desconhecido, que eu nunca tinha ouvido falar. Conheci aqui. Com arte estranha, mas que nesse período aqui eu gostei, né, do Tom Lyle, eu acho. Se não for o Tom Lyle, é alguém... Berkitson. E aí vai. Superman, Superboy, Superman, Superboy. Sempre assim. O Superboy não dá muitas caras na revista do Superman, não. Mas o Superman tá sempre na revista do Superboy. Pelo menos por enquanto. Aí aqui também é a edição 3 do Superboy americano. Historinha do Geoforça. Em breve ia ter a ver, né, que é passar a ter a história dos renegados aqui. Aqui tem uma história muito legal do Superman com o Lobo. Essa aqui é só Superman. Mais Superman. Mais Superman. Mais Superman gigante. E aí pula pro Superboy 7. Por que eu pulei para o Superboy 7 se a última tinha sido a 3? Na verdade eu não pulei. Eu tinha tudo na sequenciazinha. Só que a Superboy brasileira número 4, a número 5 e a número 6 não são histórias da revista Superboy mesmo. Da número 4 é o encontro dele com o Ray, um herói novo aí da época. E a 5 e 6 é uma história alternativa da Liga da Justiça que tem o Superboy. Tanto é que aqui no número 7, mas é o Superboy número 4. Tá na sequenciazinha, o que eu mantive na coleção, né? As outras eu me livrei que me interessava mais. Só que de repente o Superboy tá doente. E aí, a partir daqui, começa a se entrelaçar muito, muito mesmo as coisas. Tá acontecendo na revista Super-Homem a destruição de Metrópolis. Os clones de Metrópolis estão morrendo, dentre eles o Lex Luthor e o Superboy. Aí, histórias do aço também aparecendo aqui, né? E histórias da Supergirl, né? Supergirl estava descobrindo que o Lex Luthor, que aqui na capa tá se acabando, morrendo, ele tinha enganado ela, né? O relacionamento deles era uma mentira e tal. Ele só queria se aproveitar dela e fazer clones dela. Então, esse lance de Metrópolis se destruindo, os clones se acabando, fica entrelaçando os personagens do universo Superman. E tem aqui, e você não vai ver isso na revista do Superboy. Tem problema? Não. Mas pra mim, que acompanhei tudo isso aqui e que acho essas histórias relevantes,
fica ruim eu comprar aquele encadernadão e me desfazer dessas aqui. Claro, eu posso comprar e manter, mas nem tudo que está naquele encadernado lá vai valer a pena para mim. Porque o grande problema que eu acho desse excesso de entrelaçamento das histórias do Superboy com o universo do Superman é: as histórias começam e são interrompidas. Ela não continua na outra. A história da 1, beleza, ela termina na 1. A história da 2, a luta é interrompida, não tem consequência de nada. A 3, o Superboy luta lá com o cara, perde o negócio, não tem consequência de nada. Aí na 4 aparece esse outro personagem aqui. Quer dizer, na 4 era o desenho animado, esse aqui é a 5. Né? Ele luta contra esse cara aqui. Aí no final, o cara some. O Superboy é levado morrendo aqui pra Metrópolis, porque estava na época lá da morte dos clones. E aí outras coisas nada a ver. Ó, o fim do Projeto Cadmus, onde tinha o quê? Os clones. Né? Aí você vai ver o Superboy por aqui. Ele vai aparecer em alguns momentos. Né? Metrópolis é destruída e tudo. E também, além disso, além do Superboy estar em Metrópolis nesse período aqui, a revista do Superboy deixou de publicar as histórias dele solo, né? Acompanhando a sequência de coisas que estava acontecendo, e começou a publicar o Quando Mundos Colidem, que é um crossover de quando, acho que foi na época que a DC comprou a Milestone, né, que é um selo de heróis negros, né, de onde saiu o Super Choque. Então tem pelo menos 3 revistas do Superboy, se eu não me engano, a 9, a 10 e a 11, que eram a ver com isso, era esse crossover entre universos, que não é lá essas coisas, serve muito para enrolar. Na do Superman, as enrolations estavam sendo aqui um bocado de Elseworlds, que eles estavam mostrando, ó. Kryptonianos dominando a Terra, Superman rei da Inglaterra, tem um Superman lá tipo Tarzan. Então, o que vai importar mesmo, pra mim, vai ser aqui a partir da 15, ó. Então, da 8 eu pulei pra 15, porque tem todos esses enrolations. E algumas das histórias que vocês vão ver no encadernado são esses 3 cruzamentos do universo do Superboy e Superman com Quando Mundos Colidem, e pode ficar confuso. Essa edição aqui, que no Brasil é a 15, lá fora foi a 9. Então eu tenho até a 5, pulo para 9. Então não tenho a 6, a 7 e a 8. Né? Que são justamente os cruzamentos aí do Superboy com o universo de Quando Mundos Colidem. Então eu acho uma sequência de histórias cagada. É legal para ter os desenhos que é Humberto Ramos, né? Humberto Ramos estava massa aqui, nem conheci que era ele. Nesse tempo ele não desenhava lá tudo isso. Não que ele desenhe hoje em dia, mas Humberto Ramos eu gosto, porque ele é estiloso. Então, se fosse ainda tudo desenhado pelo Tom Grummett, ainda vai lá, mas não é. E tem essa sequência de histórias quebrada, que você fica perdido se você não tiver lido já essas daqui. Né? Se você não souber para onde vai, não, como eu disse, não que seja obrigado a ler. Aqui eles deram mandado, publicaram a 10 e a 11 aqui. E se eu entendi direito o que o Contraponto HQs e o Na Minha Estante HQs disseram, esse encadernado do Superboy publica da Superboy da 1 até a 11. Né? Então ali era a 10, aqui é a 11. E essa história termina com o Superboy recebendo aqui o voz de prisão. Né? E aí fica para um possível próximo encadernado que ninguém sabe se vai ter, enquanto tem as outras sequências de outras histórias, outras coisas que estavam acontecendo na DC na época. Então, eu tenho vontade de comprar? Tenho. Vou comprar? Não sei. Sinceramente, se eu fosse comprar, era só para ter essas histórias no formato maior, né, num papel melhor e tudo, mas dá R$100 num negócio que eu tenho tudo aqui e não tenho intenção de me desfazer, é, né, meio chato. Eu já andei fazendo isso recentemente com os encadernados do Homem-Aranha, né, que vocês viram. Então eu comprei aqueles encadernados gigantes, mas eu nem sei se no fim das contas eu vou ficar com tudo, se fico só com os encadernadões, né, com os ônibus, se me desfaço. E no caso do Superboy, digamos que isso é mais fácil de decidir. Fora que eu posso usar o dinheiro que eu não gastar nisso aqui para comprar outras coisas, né? Inclusive pagar meus boletos, né? Por que não? O encadernado do Superboy tá vendendo bastante, pelo que eu entendi. Né? Eu mesmo já procurei por ele lá para ver o preço e tudo. Aí tem um preço e tem frete, né? E às vezes nem tá tendo, nem na Amazon, nem na Panini, pelo que os meus disseram, né, nos canais. Então, assim, se eu tivesse grana sobrando, com certeza eu ia comprar. Mas, como eu não tenho, se eu for comprar,
Eu espero que eu não me arrependa, porque necessidade não há. Né? Mas a gente não compra isso aqui por necessidade, a gente compra por hobby, né? A gente compra para se divertir. Então, se não for divertido comprar, não tem sentido. Né? Então é isso, galera. Eu vou comentar um pouco com vocês sobre, né, o encadernado Superboy, que tá aí, tá na moda, tá na época, né? Então, eu também fiz isso para eu me convencer a não comprar. Tô apresentando os prós e os contras, e tem muitos contras, muitos mesmo. Né? Os prós dessa vez eu acho que não compensam. Então, eu vou ficando por aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Valeu!